O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus apresentadores. Grande é o nosso Deus. Você vai ouvir agora programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina, falando de Deus ao seu coração. Eu cumprimento a todos nessa segunda-feira com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma segunda-feira, mais um programa Momento com Deus e mais uma vez a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Nessa tarde, nós, Necanto Labassub, iremos falar sobre a graça imerecida de Deus sobre as nossas vidas. E eu queria te dar um conselho, meu amado ouvinte, nessa tarde. Preencha o seu dia com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu digo para você preencher o seu dia com a graça de Deus, é você descansar em Deus, é você despreocupar com as coisas dessa terra, é você dizer assim: Deus, eu quero que o Senhor opere de canto labassube o sobrenatural sobre a minha vida nesse dia. Eu quero nesse dia que você confie o seu dia aos cuidados do Senhor. Eu quero que você faça como uma criança nas mãos de uma mãe, nos braços de uma mãe. Nós sabemos que um bebê, ele sabe que ali ele está no aconchego da mãe e ele depende da mãe para se alimentar, para tomar água, para trocar as fraldas, para ser cuidado. E nesse dia Deus quer cuidar de você de uma forma diferente. E eu também quero te dar mais um conselho nessa tarde. Aceite as orientações de Deus. A palavra de Deus diz que se alguém quiser acompanhar o Senhor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-o. Nós precisamos preencher o nosso dia com Deus. Você precisa nesse dia dar uma chance para o seu dia. Enquanto isso, descansa no Senhor, descansa nos braços do Pai. E nós vamos orar nesse momento, entregando de canto labassube a nossa vida na presença de Deus. Soberano Deus, Pai querido, amado, nesse momento, Deus, nos apresentamos perante o Teu altar, pedindo perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, sabendo, Deus, que não somos merecedores de canto labassúbia, mas o Senhor é Deus que tem estado conosco, o Senhor é Deus que tem estado de canto labassúbia, cuidando da nossa vida. E nesse de canto labaxarabassúbia não é diferente. Que o Senhor venha entrar neste momento com a Tua graça de labassúbia, com a Tua presença, com a Tua misericórdia. Que o Senhor venha falar ao coração de canto labassúbia de cada ouvinte. Deus, aqueles corações que estão entristecidos nesse dia, corações que estão sem esperança, que o Senhor possa entrar de uma forma de labassúbia de calabanaia, colocando esperança, colocando amor, colocando alegria do Espírito. Deus também vai quebrando nessa tarde todo espírito de contenda, todo espírito contrário, vai entrando nos corações de couva labassúbia, tirando toda a raiz de amargura, toda a raiz de canto de calabanaia, de tropeço que tem impedido uma comunhão direta com o Senhor. Deus querido, Deus amado, que o Senhor possa neste delabassúbia de quei de lamanaia, Deus, fazer o sobrenatural na vida de cada ouvinte. Deus vai visitando cada lar, cada familiar, Deus, que o Senhor possa estar operando de couva labassúbia a necessidade segundo de canto labanaia. Deus também visita as mentes nesse dia, Senhor. Vai repreendendo toda a fúria do adversário de couva súbia, esses espíritos malignos como opressão, depressão, Deus, espírito da derrota de labassúbia, espírito que quer dizer nas mentes, Pai querido, que não vão conseguir. Que nessa tarde, pela Tua misericórdia de couva súbia de lamanaia, o Senhor vem entrar nas mentes, Pai, o Senhor vem entrar nos corações, o Senhor vem entrar nos nervos, Pai querido, e o Senhor venha dar pensamentos positivos, Pai. Que toda opressão, te canto da manaia, tudo aquilo que não procede do Teu Santo Espírito venha ser aniquilado nesse dia. Deus querido, Deus amado, existem ouvintes nesse dia que estão com enfermidades físicas, que o Senhor possa estar entrando em cada órgão, que o Senhor possa estar operando de canto labanaia e dando a vitória. Também, Deus querido, Deus amado,
aqueles que necessitam de uma bênção espiritual. Quanto de labassube ouvintes, Pai, não consegue, decanto labanaia, buscar a tua presença, não consegue, Espírito Santo de Deus, dobrar os seus joelhos, não consegue, de labassube, dirigir ao Senhor em oração, mas que o Senhor possa nessa tarde, Espírito Santo de Deus, está entrando nos corações, que o Senhor venha dando a sustentação. Se for necessário, faça como Ezequiel 37, levanta os ossos secos de labassube de calabanaia, Deus, cria os tendões para labassube de calabanaia. Nós sabemos que os tendões é o que firma, Pai, e que o Senhor venha firmar os ouvintes nessa tarde, na tua palavra, na tua graça, na tua misericórdia. Deus querido, Deus amado, Deus de fogo, Deus de poder, também nos ensina a perdoar cada dia mais e mais. Que o Senhor a cada dia venha nos ensinar, decanto labassube, a amar o nosso próximo. Que o Senhor a cada dia venha, decanto labanaia, colocar um amor incondicional nos nossos corações, para que nós venhamos, Deus, decanto labassube, olhar para aquele que está caído e que necessita de nós para que venha se levantar. Também nesse dia, Espírito Santo de Deus, nós não queremos sentir o amor da terra, que é o amor eros, porque sabemos que o amor eros, Pai, qualquer coisinha, ele decova labassube, ele já não é amor, vira ódio, mas que nós venhamos, decova labassube, sentir o amor ágape, que foi o amor que o Senhor sentiu na cruz do Calvário, foi o amor qual o Senhor de labassube dequei, vecanto labanaia, passou 33 anos na terra, mostrando que o amor tudo transforma. Deus, que nesse dia decova labassube, nós venhamos entregar esse dia nas tuas mãos, que venhamos entregar esse dia aos teus cuidados, e que venhamos negar nós mesmos, e que venhamos carregar a nossa cruz junto a ti, Pai querido. É o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Meu amado ouvinte, nessa tarde, decova labanaia, nós iremos falar sobre o tema sacrifício que Jesus faz ao caminho de Gólgota, até a cruz do Calvário, rompe toda a maldição. Nós sabemos que a palavra da cruz, ela rompe toda a maldição. E eu quero começar nessa tarde meditando no capítulo 53 de Isaías, versículo 7, que diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, e ele não abriu a boca. Nesse dia o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar que para nós termos uma vida de vitória espiritual, é necessário que nós venhamos nos negar a si mesmos, que nós venhamos saber que Jesus Cristo nos trata com misericórdia, e nós sabemos que os nossos dias de vergonha são transformados em dias de glória perante Deus. Deus conhece o coração de um servo adorador grato, e nós necessitamos ser gratos nesse dia. E eu gostaria de estar lendo alguns versículos para nossa meditação nesse dia, que diz assim, capítulo 2 de Efésios, versículos 6 ao 8, que diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nessa tarde, o Senhor colocou no meu coração para que nós venhamos meditar no sacrifício que o seu Filho fez ao caminhar de labassube de calabanaia até a cruz do Calvário, ali em Gólgota. Nós sabemos que Jesus, ele veio à terra, ele passou 30 anos de canto labanaia até começar o seu ministério. E nós sabemos que foi um ministério de 3 anos, dos 30 aos 33 anos, ele fez aquilo que o Senhor o ordenara. Ele curou paralítico, ele ordenou, e de canto labassube morto ressuscitava. Ele fez o sobrenatural, e hoje não é diferente. Mas nessa tarde, na palavra de Deus quer dizer para nós, em Isaías capítulo 53, versículo 7, que ele foi oprimido e foi humilhado, mas como um cordeiro santo, ele não abriu os seus lábios. Será que nós temos reclamado, ou nós temos ido, vencido o nosso id, indo
Ou nós temos olhado para o homem e temos pensado assim: eu não vou conseguir. Eu quero te dizer que o ontem já foi perdoado, o amanhã precisa ser entregue e o hoje precisa ser clarificado. Você vai entender agora o que nós vamos falar nessa tarde. Com Jesus nós sabemos que não tem entrada de fundo para o céu. Nós sabemos que para ir para o céu não existe purificação em purgatório. E nem canto lamaçuba de calabanaia. Deus, Ele não está brincando de Deus, de labanaia. Ele quer pessoas adoradoras, pessoas que dobram os joelhos, pessoas que buscam ao Senhor. E nós sabemos que Jesus, Ele passou de cova labanaia, a sua peregrinação pela terra há 33 anos. Mas chegou o dia a qual Ele precisou passar pelo sacrifício. O sacrifício da cruz, o sacrifício do Calvário. Nós sabemos que Jesus, Ele passou momentos de dor. Jesus, Ele foi negado pelo seu Decova Labanai, o seu discípulo. Jesus foi entregue por outro discípulo, mas mesmo assim, Ele ficou mudo. Mesmo assim, Ele acreditava que Deus era maior do que todas as circunstâncias. Nós sabemos que Jesus, Ele tinha um decanto Labanai dentro do seu coração, uma canto Labanai, um propósito, um compromisso, que ele iria cumprir aquilo que Deus havia enviado. A palavra de Deus diz que em Filipenses capítulo 2, versículo 7, Jesus se esvaziou quando ele desceu. Ele nasceu de um ventre, ele foi criado, ele teve seu ministério. E por que com nós seríamos diferentes? Nós também nascemos da nossa mãe, nós crescemos, e precisa o dia a qual nós precisamos sair de cima do muro, a qual nós precisamos aceitar Jesus como nosso único Salvador. Nós sabemos que hoje em dia está difícil ser servos de Deus, porque o inimigo não tem brincado de ser inimigo. Mas nós sabemos também que Deus, Ele é maior do que o inimigo. Em Efésios 6 diz que nós precisamos ser revestidos de toda a armadura celestial. Nós precisamos buscar no mundo espiritual, através de dobrar os nossos joelhos, do jejum, da oração, pedir a Deus que nós venhamos, de canto Labanaia, sermos protegidos pelo Senhor, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra o homem nem contra a carne, mas é contra o Delabassube nas legiões celestiais. E é necessário que nós venhamos estar sob os pés perante Deus, que nós venhamos estar sob os pés na área celestial. É necessário que nós venhamos buscar Deus a todo momento e saber que somente Deus pode passar o caminho de Gólgota com nós. Somente Deus, Alabassubedequei, é o Deus que decanta o Labanaia, já enviou o seu único filho, a qual foi sacrificado na cruz do Calvário. E nós sabemos como está em Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao 22, que Jesus, a carne dele foi rasgada, decanto Lamanaia, quando foi sacrificado na cruz do Calvário. Eu não sei qual é o teu problema nesse dia, mas eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus diz nessa tarde que você precisa abrir o seu coração para que entre o dom da salvação, o dom do arrependimento, a regeneração que é de dentro para fora. Nós sabemos, Decova Labassúbia, que falar de Deus é fácil, agora obedecer a Deus é só para os filhos de Decova Labassúbia, que dobram os seus joelhos perante o altar de Cristo. E nós sabemos que Jesus, ele decanta o Lamanaia, ele foi negado por um discípulo. Hanai Dessub, ele foi entregue por outro discípulo. E a palavra de Deus diz que aí ele começou uma trajetória, uma caminhada até o caminho de Gólgota, aonde ele seria crucificado na cruz do Calvário. Mas eu quero te dizer que em momento nenhum Jesus desistiu de você. Em momento algum Jesus desistiu do propósito, que era ser crucificado, para que nós, Decanto Labassúbia, pudéssemos não viver mais pelo sacrifício, mas vivermos, Decanto Labanaia, pela graça imerecedora, Xanabassúbia do seu pai, Decanto Lamanai. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele foi açoitado.
Jesus apanhou. Eu gostaria que você tentasse imaginar, porque eu sei que você já deve ter visto um filme da crucificação de Jesus, e que você tentasse se colocar no lugar de Jesus. Você não vai conseguir se colocar no lugar de Jesus, porque você é pecador de cova súbia, e Jesus, ele era puro. Nós sabemos que ele foi açoitado. Jesus de canto labanaia, ele foi zombado. A palavra de Deus diz que quando ele teve sede, deram vinagre para ele, os romanos. Mas ele se manteve, como um cordeiro mudo. Ele não abriu a sua boca para falar para o homem. E o Espírito Santo de Deus me fala nessa tarde: para de pensar que o homem resolve os teus problemas. Para de pensar que você vai resolver suas coisas buscando pessoas na terra de canto labanaia. Eu quero dizer que aquele que abriu o céu e recebeu o seu único filho de canto labanaia, enviou o Consolador, é o mesmo que nessa tarde quer enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus, até o seu coração. Jesus nessa tarde, ele quer te abraçar. Jesus nessa tarde, ele quer dizer: não temas. E eu quero te dizer, coloca Jesus aos cuidados de cova labanaia da sua vida. Busque Jesus primeiramente, e tudo na sua vida será acrescentado. Mas irmã Silvia, eu estou passando muita luta, eu estou passando muita provação, eu não tenho força para buscar o Senhor. Mas é aí que Jesus faz. Quando tudo é possível aos seus olhos, Jesus não faz. Mas quando as coisas se tornam impossíveis, ele entra e torna possível tudo na sua vida. Aleluia. Jesus, nós sabemos que ele começou de canto labasube de calabanaia, a sua de queixa na manaia, a sua trajetória, e ele não reclamou. A palavra de Deus diz que canto de sube de calabanaia, ele disse em Lucas 23, 34 versículo: Pai, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. A palavra de Deus diz que muitas vezes as pessoas querem entender o que Deus está fazendo na nossa vida, mas as pessoas não vão entender o que Deus está fazendo na nossa vida, porque muitas vezes Deus quer usar a sua história como um quebra de paradigma para confundir as pessoas dessa terra, pensando que é derrota e lá na frente será vitória. Porque assim foi na caminhada de Jesus a Gólgota, a cruz do Calvário. Todos ali, os romanos, as pessoas, os judeus, pensavam o quê? É o fim. Será mesmo que ele é filho de Cova Labassube, do rei dos judeus? Será que ele é filho de Deus? Mas Jesus ficou mudo. Jesus, ele estava açoitado, ele estava de canto labanaia, com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Eu quero dizer que quando a pessoa de Labassube apanha de canto labanaia e carrega uma cruz, tenta imaginar o peso da cruz de Jesus, a pessoa não tem força. Mas havia ainda do lado de Jesus 2 malfeitores, 2 ladrões que caminhavam com Jesus. E Jesus precisava ir naquela caminhada. Ele precisava prosseguir, porque a força vinha do alto. Eu quero te dizer que a força do seu problema não vai vir do homem. A força do seu problema vai vir de Deus. É Deus que está usando essa adversidade, essa provação, para transformar em vitória. Mas você precisa entender que Deus é na sua vida. É necessário que você feche as brechas. E o que é fechar as brechas? É nós não fazermos as coisas que desagradam a Deus. Muitas vezes Deus nos quer por um caminho e nós estamos seguindo outro caminho. Só que o outro caminho é de morte, morte espiritual. Mas o caminho que Jesus nos dá é um caminho de vida. E Jesus ali caminhava. E a palavra de Deus diz que ele continuou a prosseguir. E ele dizia: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que falam. Está em Lucas capítulo 23, versículo 34. E ali a palavra de Deus diz que Jesus, ele foi de canto labanaia, pregado na cruz. Ele foi levantado, Hanaibassube, ali entre 2 ladrões. E a palavra de Deus nos diz que ele ali teve que ter força. Só que a força vinha do alto. A força não vinha do homem. A palavra de Deus diz no versículo 33 do capítulo 23, diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram,
bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo-lhe as vestes deles, lançaram a sorte. Versículo 35, parte B. Salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido? Versículo 36, deram vinagre. E no versículo 40 do capítulo 23 de Lucas diz assim: respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo: nem ao menos teme Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos mereceram, mas este nenhum mal fez. E acrescentou ele a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres ao teu reino. E Jesus lhes respondeu: em verdade te digo, que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Jesus, Ele quer perdoar o teu ontem de Labassúbia. Ele quer que você veja o seu ontem, o seu passado como perdoado. Ele quer que você veja o seu amanhã entregues nas mãos de Deus e o hoje clarificado. Aquele ladrão, zombou de Jesus, disse assim: se você é filho de Deus, desce dessa cruz, faça. Mas Jesus ficou mudo. Ele ficou ali, decanto Labassúbia, debaixo da graça do seu Pai. E nessa tarde não é diferente. Você precisa que seus pensamentos venham ser clarificados por Deus. Você precisa entender que com Jesus não tem entrada de fundos para o céu, mas só tem como entrar pela porta da frente. Nós sabemos que Jesus é como a parábola das 10 virgens. 5 estavam preparadas, mas 5 estavam inércias. Faltava o óleo na candeia. Eu não sei como você se encontra nesse dia, mas é necessário que você busque o óleo da sua candeia. É necessário que você, neste dia de Canto Labanaia, pense como Decova Labassúbia sobre o sacrifício que Jesus fez a caminho de Gólgota. É necessário que você reflita até a cruz do Calvário, para que se rompa toda maldição sobre a sua vida. É necessário nessa tarde que você pense que Jesus foi crucificado. Ele era puro, Hanabassúbia. Ele era o Cordeiro Santo, Nelamanaia. E nós somos pecadores. Quando ele foi crucificado naquela cruz, ele foi crucificado pelos nossos pecados, porque Jesus não tinha pecado. Mas era necessário que se cumprisse a vontade de Deus. E nessa tarde, para se cumprir a vontade de Deus sobre a sua vida, é necessário que você abra o seu coração para Deus. É necessário, como está em Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao 22, que você, Decova Labassúbia, reconheça que o Jesus rasgou a sua carne na cruz do Calvário, e ali a gota do teu sangue, ele decanta o Labanai, através do clamor do sangue de Jesus, ele nos purifica de todo mal. A graça de Deus nós temos a cada momento, quando reconhecemos os nossos pecados. Eu não sei o que você está passando, mas faça como o ladrão que estava ao lado de Jesus. Reconheça que ele é Deus e ele vai mudar a tua história. Mas não faça como o outro ladrão que negou Jesus, porque aquele não entrou no reino de Deus. Mas aquele que reconhece que Jesus é santo, é necessário que venha ter um arrependimento, que venha ter uma regeneração de dentro para fora. Nós sabemos que em Lucas capítulo 17, no versículo 11, diz que havia 10 leprosos e pediram que fossem curados para Jesus. Jesus curou os 10, mas só um voltou para agradecer. Eu não sei se você tem pedido a Deus as coisas e Ele tem te concedido e você não tem agradecido, como os 9 que não agradeceram, ou você tem voltado até Jesus para agradecer. Mas eu gostaria que você meditasse nessa tarde e que se colocasse na presença de Deus. Eu quero dizer que o servo de Deus, ele não passa falta de mundo espiritual, ele não passa falta de dinheiro, ele não passa problema familiar. Sabe por quê? Porque o fardo do servo de Deus é entregue na mão de Deus. Agora aquele que está no pecado, que não está da forma que Deus quer, esse carrega o fardo de Satanás. E eu quero te dizer, é fardo de morte, é fardo a qual você não vai conseguir resolver os seus problemas. Vamos orar em nome de Jesus? Soberano Deus, Pai querido amado, que nessa tarde, Senhor, nós venhamos refletir sobre a caminhada do seu filho Decanto Labanai,
até Gólgota, até ali a cruz do Calvário. Que nós venhamos meditar que o Senhor nos amou de uma tal maneira que o Senhor enviou o seu único filho, que não havia pecado sobre a vida dele, mas o Senhor enviou porque o Senhor nos amava incondicionalmente. Nós sabemos, Deus, que a nossa vida na terra, nós estamos vivendo dias de Babilônia, dias a qual o pecado está por toda parte, mas que o Senhor venha nos purificar, que o Senhor venha nos dar um despertamento espiritual, que nós venhamos perdoar as pessoas, que nós venhamos perdoar aqueles que nos têm apedrejado, que nós não venhamos olhar para os caluniadores, mas nós venhamos, como teu filho amado disse em Lucas, Decanto Lamanai 23:34, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Que nós venhamos, Senhor, estar como Isaías, capítulo 53, versículo 7, como um cordeiro mudo perante o homem, mas que nós venhamos clamar perante o teu altar, que nós venhamos reconhecer, como está em Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao 22, que o Senhor enviou seu único filho, a qual a carne foi rasgada na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou. E a tua palavra de Decanto Labanaia diz que o Senhor cumpriu o propósito e enviou o Consolador. Hoje temos o Espírito Santo de Deus do nosso lado. Nos ensina, Deus, a te ouvir. Nos ensina, Deus, a descansar no Senhor. Nos ensina a cada dia a entregar a nossa vida ao Senhor, sabendo que nós estamos debaixo dos teus cuidados e sabendo que nós estamos debaixo das tuas orientações. Que o Senhor venha visitar, Deus, cada ouvinte, que eles venham negar cada um Decanto Lamanai e que eles venham carregar a sua cruz, porque a cruz de Cova Labassúbia que carregamos com o Senhor é leve, porque o peso Decanto Lamanai o seu filho já levou na cruz do Calvário. Deus nos deu uma semana de vitória, uma semana de provisão celestial, uma semana a qual venhamos adorar a Ti, uma semana a qual venhamos reconhecer que somos dependentes do Senhor. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Nos ensina, Deus, a nos colocar sob os pés espiritualmente, que nós não venhamos de Cova Labassúbia duvidar do Teu poder, da Tua graça, do dom da salvação, mas que nós venhamos, Senhor, reconhecer que tudo vem de Ti. Deus, eu quero Te agradecer por mais um programa Momento com Deus, que a Tua graça venha continuar sobre esse programa, até o tempo do Senhor sobre essa rádio, que o Senhor continue falando a cada ouvinte, que nessa Decanto Labanaia tarde, o Senhor venha completar essa palavra, Deus, que está no Lucas capítulo 23, que eles venham meditar, Deus, na letra dessa música que irá tocar agora, e venham reconhecer, Deus, a cada dia, que quando nós dobramos o joelho perante a Tua presença, o inferno cai por terra. Decova Labassúbia, Deus, nos ensina a passar o caminho de Gólgota, nos ensina, Deus, a estar perante o Senhor. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amado ouvinte, se o Senhor permitir, na próxima segunda-feira estaremos aqui com mais um programa Momento com Deus. Continue orando pela irmã Silvia e que essa palavra venha ter falado ao seu coração. Perdoe, ame e despreocupe, porque de tudo Jesus cuida. É somente você dobrar os seus joelhos e buscar o Senhor. Graça e paz, um abraço da irmã Silvia. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre que
querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão à sua luz. Você acabou de ouvir programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina. Falar com Deus.